Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando a última semana de trabalho parlamentar do ano de 2010. Praticamente encerra a legislatura, uma vez que o mês de janeiro é um mês de recesso e no dia 1º de fevereiro teremos o início da 54ª legislatura no Parlamento Brasileiro. Este pronunciamento é o último programa Conversando Francamente com o Paes de Lira. Foram 21 meses de mandato, menos de 2 anos, portanto, e nesses 21 meses eu tive a honra de apresentar 3 projetos de decreto legislativo, 31 projetos de lei, 2 projetos de lei complementar. Fui autor de 13 pareceres ou relatorias, muitos deles acatados, todos os que foram votados, na verdade, acatados, alguns ainda por votar. Infelizmente, a Comissão de Segurança Pública fracassou nas suas atividades de final de ano. As 3 últimas sessões foram fracassadas. Apresentei 11 votos em separados nas comissões e registrei mais de 450 pronunciamentos na tribuna da Câmara, o que é um recorde em tão pouco tempo de atuação. Mas não é só. Houve também os pronunciamentos nas sessões do Congresso Nacional, os muitos pronunciamentos e debates nas comissões, nas audiências públicas, nas oportunidades que tive na TV Câmara, na Rádio Câmara. Uma atividade realmente muito intensa. 179 sessões plenárias realizadas no período. Não estive ausente sem justificação em nenhuma delas. E estive ausente apenas em 7 de modo justificado. Justificativas fortes e ponderáveis. Por exemplo, estive com delegações parlamentares visitando a Amazônia, conhecendo o Exército na Amazônia, conhecendo as fronteiras do Brasil, conhecendo a gente que cuida daquelas imensidões do Brasil, projetos importantes da Força Aérea, da Marinha, eventos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, eventos importantes que me levaram a me afastar apenas 7 vezes nas sessões deliberativas da Câmara. Ausências injustificadas, nenhuma, 0. E a frequência efetiva representa mais de 96%, que mostra assiduidade e dedicação efetiva ao trabalho parlamentar que eu tive e todos certamente são testemunhas disso. Agora, a grande luta, sem dúvida nenhuma, foi a luta pela PEC 300. E essa poderia ser contada num livro à parte. Em outubro de 2009, devem se lembrar, realizamos audiências públicas a respeito da PEC 300 em todas as capitais do país. Eu tive a oportunidade de presidir audiências públicas em 4 capitais e presidi 11 audiências públicas no estado de São Paulo, na luta do convencimento da população, na luta pela mobilização da categoria, pela mobilização da população em torno de uma proposta de emenda constitucional cujo objetivo é criar um piso salarial nacional para os policiais e para os bombeiros. E fomos bem sucedidos nessa luta, porque a emenda foi aprovada em primeiro turno. Muita gente boa, muita gente de peso dizia que era absolutamente impossível. E nós chegamos ao impossível, nós vencemos o impossível ao aprovar essa emenda em primeiro turno, depois de uma mobilização nacional que se prolongou praticamente por 14 meses. Exatamente do modo a que me referi. Saindo da Câmara, mostrando a cara, indo ao povo, indo à população, realizando audiências públicas, debatendo essas questões e fazendo com que aos poucos todos os parlamentares, praticamente todos os parlamentares, apoiassem a PEC 300. A aprovação em primeiro turno foi por unanimidade. Agora, nós tivemos de ceder à concentração de um poderio muito grande, que é o do governo federal todo, o executivo, a presidência da Câmara com as suas falsas promessas e mentiras reiteradas, o colégio de líderes que impõe uma ditadura na Câmara e trabalhou contra o nosso propósito de votar a emenda em segundo turno, e os governadores de estados
que atuavam na sombra nesse sentido e depois do resultado eleitoral apresentaram a cara, de fato deixaram cair a máscara e se voltaram claramente, abertamente contra a PEC 300. Ela não foi votada, portanto, em segundo turno nessa legislatura. Terá que ser votada, porque é um imperativo constitucional do artigo 60, parágrafo 2º da Constituição da República. Não votar em segundo turno uma emenda constitucional já aprovada em primeiro turno é violação da Constituição, repito. E se esse estado de coisas permanece, sempre caberá uma medida judicial no Supremo Tribunal Federal. No momento em que gravo este último Conversando Francamente, ainda não se votou a lei orçamentária, que é o último ato parlamentar do ano, a lei de execução orçamentária. Uma situação extremamente esquisita. Era uma sessão convocada para as 15 horas, que já agora, às 17 horas e 30 minutos, não começa porque os excelentíssimos senadores mantêm aberta uma sessão em que não param de se pronunciar nas suas despedidas e nos seus cumprimentos de Natal, como se fosse isso mais importante do que votar a lei orçamentária. Verdade que a lei orçamentária votada pelo Congresso costuma ser, frequentemente uma peça de ficção, porque o Executivo faz dela o que quiser, seja com os contingenciamentos, seja com os créditos extraordinários que consegue impor muitas vezes por medida provisória, e seja porque não paga aquilo que é ajustado, por exemplo, em termos de emendas parlamentares, muitas delas importantes para atingir objetivos nobres e dignos diretamente nas bases parlamentares. Claro que há aquela questão das emendas espúrias, das emendas de fachada, das emendas de esquemas, do Caixa 2, do roubo do dinheiro público. Mas isso deve ser apurado e os envolvidos, os parlamentares envolvidos, devem perder o mandato e ir para a cadeia. Porque quando começarem a ir para a cadeia, é que se começa a resolver o problema da nossa nação. Mas isso não afeta as tantas emendas parlamentares corretas, justas, dignas e adequadas, úteis para resolver problemas nos estados, para resolver problemas nas comunidades, nas universidades, na área de saúde, na área de segurança, de infraestrutura urbana e tantas outras áreas que podem ser contempladas com emendas parlamentares. Não haverá, como já disse, na próxima legislatura, policial militar algum na Câmara dos Deputados para continuar a pressão pela PEC 300 e para manter uma representação digna de uma categoria tão numerosa, tão importante, tão grande no Parlamento brasileiro. Essa foi a decisão do eleitorado. Essa foi a decisão, principalmente, do eleitorado policial militar. Então, temos de conviver com essa realidade. A luta continua por outros meios. Eu quero terminar esse programa agradecendo a todos os que me ajudaram a bem exercer o meu mandato. Eu afirmo que fui um bom deputado federal, fui um bom parlamentar. E fui um bom parlamentar graças à ajuda, por exemplo, de uma equipe muito competente que me apoiou em Brasília e em São Paulo. Em São Paulo, sob a coordenação do Coronel Mateus, em Brasília, a equipe mais próxima, uma equipe muito mais técnica do que política, que deu sustentação ao gabinete e às minhas atividades. E repito, essa equipe me ajudou a ser um bom parlamentar. Eu lhes agradeço por isso. Agradeço também aos funcionários da Câmara dos Deputados, principalmente aqueles que nos deram suporte nas atividades de plenário e aqueles que nos deram suporte nas atividades da Comissão de Segurança Pública. Este em especial, um grupo de pessoas, além de muito competente, muito simpático, dedicado, leal, fiel. Também a Polícia da Câmara, que teve lá os seus problemas, nos momentos das manifestações, nos momentos em que trouxemos policiais militares para se manifestar, para pressionar democraticamente aqui na Câmara, e sempre manteve o equilíbrio e nos ajudou em tudo o que foi possível. Agradeço principalmente aos 38.118 paulistas que acreditaram num trabalho, que compreenderam a importância de um trabalho, que entenderam a necessidade de ser representados por um parlamentar combativo nas questões da segurança pública, da ordem pública, da defesa da família, da luta contra a ditadura gay que se tenta impor nesse país, da luta pela vida desde o ventre materno,
que se consubstancia nesse grande movimento nacional contra o aborto. 38.118 votos, muitos votos, porém insuficientes para a continuidade do mandato parlamentar. Meu coração aberto a essa gente que entendeu a importância do meu mandato, que acompanhou o exercício do meu mandato parlamentar e que me deu apoio e suporte através do seu voto. A luta continua, por outros caminhos, por outros rumos, por outras formas que veremos no ano de 2011. Mas ela não cessa. Obrigado a todos e, como num velho filme de ficção científica, Paz de Lira desligando.